ouvindo? Pronto. Ok? Pronto, pessoal, pequeno probleminha com o microfone. Agora vamos dar início às aulas de Direito Civil. Questão extremamente cotidiana, 7 questõezinhas na prova. Agora a gente vai estudar a disciplina do Direito dos Contratos. O tio até fez uma apresentação para vocês com os temas que mais caem na OAB, e a disciplina de Direito dos Contratos costuma cair bastante. É muito extensa, o Código Civil vai lá do 421 até o 800, quase 890, quase entrando nas disciplinas dos títulos de crédito. Mas a FGV costuma ter um certo foco em alguns contratos. A gente vai pegar mais a parte das disposições gerais e os contratos principais. Então é uma disciplina extremamente extensa, mas você que é aluno SAT vai ter condição de acertar 7 questões da sua prova. E as disciplinas de contratos a gente vai focar bastante no que a FGV costuma cobrar. Então vamos lá para a primeira questão. Em matéria de teoria geral dos contratos, tendo em vista os princípios que a norteiam, em especial a boa-fé objetiva, vou botar aqui logo a canetinha, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, lembrando que a disciplina dos contratos, ela quase não sofreu alterações desde a edição do Código Civil, mas em 2019 a gente teve uma alteração significativa, mais na parte geral, com a MP 881, com a conversão da 13789, que é a Lei da Liberdade Econômica, que veio conferindo ainda uma maior liberdade para as partes que elas possam contratar com autonomia da vontade e liberdade contratual. Então, no direito civil, a gente tem uma ampla liberdade entre as partes para estipular tudo aquilo que não estiver proibido em lei, e no direito dos contratos, que elas podem pactuar livremente disciplinas desde que não esteja proibido dentro do Código Civil. Então, a gente vai respeitar amplamente a liberdade de contratar e a autonomia da vontade na feitura dos contratos. Então, de acordo com a teoria geral dos contratos, é correto afirmar que, vamos lá procurar a alternativa correta. Não é lícito às partes estipular contratos atípicos, afora os contratuais previstos na legislação. Contratos atípicos é exatamente aqueles que não estão previstos na legislação civil. E como eu falei para vocês, aqui a gente está diante da liberdade das partes, a maior liberdade. Então, é sim lícito às partes. É o 425 do Código Civil, ele vai prever expressamente isso, que assim as partes podem estipular desde que não esteja previsto de modo diverso dentro da legislação. Letra B, pode ser objeto de contrato? É herança de pessoa viva? Não, não pode. Aqui é o 426, é o que a doutrina costuma indicar, pacta corvina. Eu não posso negociar uma herança de pessoa viva, porque na verdade só existe herança a partir do evento morte. Então, não pode ser objeto de negociação por expressa vedação legal. Então, ainda que tenha essa autonomia das partes maior no direito contratual, existem algumas coisas que você não pode dispor, como uma herança que, na verdade, nem existe de uma pessoa viva. Letra C. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Vamos lá. Nos contratos de adesão, que são contratos não comutativos, a regra que eu tenho no direito civil é contratos em que eu tenho uma certa equidade, ali, uma certa paridade entre as partes que têm as mesmas armas. Nos contratos de adesão, uma das partes vai ter uma maior disciplina com relação a isso. Ela vai meio que obrigar as pessoas a um contrato que já está feito, a pessoa simplesmente vai assinar não tendo uma gerência entre aquelas cláusulas ali. Então, nos contratos de adesão em que uma das partes já dispõe como é que vai ser esse contrato, e a outra parte não tem como negociar aquilo ali, nesses contratos são de fato nulas as cláusulas que estipulam essa renúncia antecipada, porque eu não pude negociar se eu de fato queria essa renúncia. Então, artigo 424 do Código Civil, 424 do Código Civil, aqui a gente tem o nosso gabarito. Vamos lá para D. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá-se adotar a interpretação menos favorável ao aderente. Vamos lá, cláusulas ambíguas ou contraditórias, o contrato já é de adesão, uma das partes já impôs as cláusulas, então eu vou adotar a interpretação mais favorável àquela pessoa que está aderindo àquele contrato, a pessoa que não teve como negociar aquelas cláusulas, que é o artigo 423 do Código Civil. Então, gabarito, primeira questão, letra C. Segunda questão. Sobre a teoria geral dos contratos, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. No contrato de adesão, adota-se interpretação mais favorável ao aderente
quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias. Exatamente, a gente acabou de ver isso na questão anterior, artigo 423 do Código Civil. Se o contrato for de adesão, uma das partes está em maior poder do que a outra, então a interpretação vai ser mais favorável àquele que não teve como negociar as cláusulas, que é o aderente. Segundo item, a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos, exatamente 429 do Código Civil. As disciplinas gerais dos contratos, toda a parte introdutória, é bem interessante que vocês deem uma lida nos artigos. Então, quando tiver todos os requisitos essenciais ao contrato, e se eu fizer essa oferta a público, ela vai sim se equivaler a uma proposta, e a pessoa vai poder aceitar, e aquela proposta ela vai vincular ao proponente, vai vincular aquela pessoa que está ofertando essa proposta. Terceiro item, de acordo com o Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, artigo 421. Lembrando que esse terceiro item, ele está certo, essa questão aqui ela é de 2017, e é o artigo 421, mais o 421, ele sofreu uma alteraçãozinha na sua redação, inclusive a inserção de um parágrafo único na parte geral da disciplina dos contratos, e ela será exercida em razão da função social do contrato. Essa questão em razão e nos limites é a redação antiga, mas o item 3 está correto também, lembrando, bota uma observaçãozinha aí, que esse item 3 ele sofreu uma pequena alteraçãozinha, então talvez hoje não tivesse exatamente correta. E item 4, a proposta não vincula o oblato, artigo 427 do Código Civil. A proposta, ela vai vincular aquele que está propondo. No direito dos contratos, a gente tem a nomenclatura daquele que está propondo e daquele em virtude de quem vai se fazer a proposta. Eu tenho o proponente e eu vou ter o oblato, o aderente ou o adquirente daquele contrato. Então, o oblato é aquele em favor de quem se está fazendo a proposta. E essa proposta, ela vai vincular quem? Vai vincular aquele que está efetuando essa proposta. Ela não vai vincular o oblato. Então, é correto o que se afirma em item D, aqui tá ruim para marcar, item D, todas. Ela não vai vincular o oblato, ela vai vincular quem? Aquele que propôs, o proponente. Então, segunda questão, gabarito correto, letra D. Terceira questão. Manuel estava viajando em férias pelo Rio Grande do Sul e viu uma casa em que se interessou em comprar, em razão do seu aspecto arquitetônico histórico. Voltando para São Paulo, onde residia, Manuel enviou uma proposta via correspondência física pelo correio para o endereço da casa no dia 1/9/2018, propondo o pagamento de R$ 2 milhões. Então, vamos lá. O envio da proposta se deu no dia 1/9 em São Paulo. O dono do imóvel, Joaquim, recebeu a proposta, então aqui o recebimento da proposta, no dia 5/9. Aonde? No lugar da casa, no Rio Grande do Sul. E expediu uma carta no dia 7/9/2018 para Manuel, aceitando o preço oferecido. Então vamos lá, o envio do aceite se deu no dia 7/9, no Rio Grande do Sul. A proposta foi recebida por Manuel no dia 9/9/2018. Então, o recebimento do aceite se deu no dia 9/9 em São Paulo. Pode-se afirmar que a data e o local da celebração do contrato são, respectivamente, a data da aceitação. A data da aceitação vai ser na data que a aceitação ela foi expedida. Já o lugar do contrato é no lugar que a proposta foi feita. Então, para a gente considerar o lugar e a proposta, a gente vai ter que ver aonde que a aceitação foi expedida e aonde que foi feita essa proposta. Então, vamos lá. A proposta, o local em que foi proposto foi em São Paulo, que a gente tem aqui a expedição da proposta, e a expedição da aceitação foi no dia 7/9, no Rio Grande do Sul.
Então, quando ele pergunta a data e o local da celebração, a data foi no dia 7/9 e o local da celebração foi em São Paulo. Então, gabarito correto, letra D. A data vai ser no dia 7/9 e o local da celebração do contrato em São Paulo, que são os artigos 434 e 435 do Código Civil, referente ao local e ao tempo em que foi realizado o contrato. Então, vamos lembrar de quando a aceitação foi expedida e do local onde a proposta foi feita, 434 e 435 do Código Civil. Terceira questão, gabarito, letra D. Quarta questão. Eduardo era empresário do setor têxtil e comprava com habitualidade tintas e corantes produzidos por Henrique. Nesse contexto, Eduardo envia a Henrique correio eletrônico em que solicita a remessa de 60 litros de um determinado corante vermelho que ele costuma comprar de Henrique, comprometendo-se a pagar o mesmo preço praticado na sua aquisição anterior, em 30 dias a contar do recebimento do produto, como era comum a relação entre eles. Então, na relação entre eles, a gente tinha aqui Eduardo e a gente tinha Henrique. Eduardo sendo o proponente e Henrique sendo o oblato. Eduardo fazendo a proposta, ele que enviou Henrique correio eletrônico e o Henrique é que vai receber aquela proposta. Então, o Henrique vai ser o oblato nesse caso. Então, o Henrique está enviando a proposta e o Eduardo está enviando a proposta e o Henrique vai aceitar ou não essa proposta. Vamos lá. Henrique só viu o e-mail uma semana depois e respondeu a Eduardo afirmando que só tem em estoque 20 litros, que remetia imediatamente. Além disso, salientava que o preço do produto havia subido 8% desde a última operação realizada entre as partes. Emitia, sim, fatura para pagamento em 30 dias, mas com o valor reajustado do preço. A esse respeito, assinale a alternativa correta. No primeiro caso, a gente tinha o Eduardo sendo o proponente e o Henrique sendo o oblato, recebendo essa proposta. Mas como aquelas circunstâncias mudaram, a gente tinha aqui agora que o Henrique vai ser o proponente, ele enviou uma nova proposta, e que o Eduardo vai ser o oblato. Então, vamos lá para os itens. Letra A. Eduardo deverá recusar-se a receber a encomenda e pagar o preço estipulado por Henrique? Não, né, pessoal? Não, né? Aqui, como o contrato se deu entre ausentes, ele pode se recusar a receber a encomenda. Mas se ele receber a encomenda, ele vai ter que pagar o preço estipulado por Henrique. Letra B. Eduardo poderá recusar-se a pagar o preço estipulado por Henrique, mas não pode rejeitar o produto, devendo pagar o valor anteriormente pelas partes. Não, né? Porque aqui a gente está falando de uma nova proposta. Aqui o Henrique enviou uma contraproposta já dizendo que esse preço tinha aumentado. Letra C. Eduardo poderá recusar-se a receber a encomenda, mas se optar por ficar com o produto, deve pagar o preço constante da fatura. Exatamente, porque como na verdade aqui houve uma nova proposta, ele pode se recusar a receber a encomenda. Mas se ele ficar, ele vai ter que pagar o preço decorrente da nova proposta, que a nova proposta foi enviada por Henrique. Então, se ele ficou, quer dizer que ele aceitou a nova proposta, e aí, aceitando a nova proposta, ele tem que pagar esse preço diferenciado. Letra D. Eduardo poderá recusar-se a receber a encomenda e, se optar com o produto, pode pagar o preço praticado anteriormente pelas partes. Não, né? Porque se ele aceitou receber a encomenda, ele já está aceitando a nova proposta, e em aceitando a nova proposta, ele tem que pagar o preço novo. Então, quarta questão, gabarito letra C. Quinta questão. Sobre o direito contratual, de acordo com as disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta. Vamos lá para as alternativas. Letra A. No caso dos contratos paritários atípicos, lembrando aqueles que não estão previstos tipicamente no Código Civil, não há o dever das partes de respeitarem os princípios da probidade e boa-fé. Os princípios da probidade e da boa-fé, eles devem ser respeitados em qualquer tipo de contrato. É uma disposição geral do Código Civil. Eu tenho que respeitar, inclusive nas fases pré e pós-contratual, a boa-fé. Eu não posso iniciar um contrato já visando uma lesão ou visando algum erro entre uma daquelas partes. Aqui, artigo 422, disposições gerais atinentes aos contratos. Letra B. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas ambíguas contraditórias e as que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante
da natureza de negócio. Vamos lá, aqui são nulas as cláusulas ambíguas e contraditórias e as que estipulam renúncia antecipada do aderente a direito restante da natureza do negócio. Aqui eu tenho duas questões. Aqui eu tenho, de fato, são nulas as cláusulas ambíguas e contraditórias, mas as que estipulem renúncia antecipada a direito do aderente, a gente já viu há 3 questões anteriores. A gente já viu essas disposições. Elas não são nulas, elas podem ser, as ambíguas ou contraditórias, mas as outras elas vão acarretar a interpretação mais favorável ao aderente, mas elas não vão ser nulas. Então aqui, errado também 424 do Código Civil, disposições gerais, vamos lá. Disposições gerais, lembrem de ler, inclusive com as alterações desde 2019, com a Lei da Liberdade Econômica. Letra C. Aquele que estipula em favor de terceiro pode reservar-se no direito de substituir o terceiro designado, independentemente da anuência do outro contratante. Aquele que estipula em favor de terceiro. Então, eu tenho um direito ou um crédito e eu vou estipular que um terceiro vai receber aquele crédito ou aquele débito. Então, quando eu, de fato, estipulo em favor de terceiro de maneira geral, sem nenhuma outra disposição, eu posso sim substituir esse terceiro, independentemente da anuência do outro contratante. É o que dispõe o 438 do Código Civil, que é o gabarito da questão. E letra D, em caso de vício redibitório, pode o alienante optar entre receber de volta a coisa ou abater proporcionalmente o preço, se possível. No caso de vício redibitório, pode cuidado com essa questão, não é o alienante. No caso de vício redibitório, quem está sofrendo o vício é aquele que recebeu, então não é aquele que vendeu. No caso de vício redibitório, no caso de vícios ocultos, eu posso sim optar por receber a coisa de volta ou abater proporcionalmente do preço, se eu for o adquirente, não o alienante. O alienante não pode optar por receber de volta aquela coisa que ele vendeu e nem o abatimento do preço, se possível. Então, quinta questão, disposições gerais, atinente aos contratos, letra C. Sexta questão. Souto aceitou transportar mercadorias que lhe foram entregues por Sátiro. Foi estipulado no contrato por Sátiro que a carga deverá ser entregue à Amélia, que não é parte do contrato. Considerando as informações e o disposto na legislação civil sobre estipulações contratuais em favor de terceiros, é correto afirmar que, falei para vocês na questão anterior, estipulação em favor de terceiros, eu vou estipular que um terceiro receba ou pague em meu favor. Então, nessas disposições de estipulação de favor de terceiros, que ainda está na parte geral, atendente aos contratos, é correto afirmar que, letra A, somente Sátiro, na condição de estipulante, pode exigir o cumprimento da obrigação de entrega da carga perante o transportador solto. Não, quando eu estipulo em favor de terceiros, é possível também que o terceiro, artigo 436, parágrafo único do Código Civil, é possível que esse terceiro também exija o cumprimento da obrigação. Então, quando eu estipulo em favor de terceiro, o terceiro pode também exigir esse cumprimento. Letra B, somente a Amélia, na condição de terceiro em favor de quem se estipulou, pode exigir o cumprimento. Não, também não, né? O Sátiro pode exigir e a Amélia, que é aquela em que se estipulou essa obrigação, pode exigir também. Letra C, se a Amélia for atribuído o direito de reclamar do transportador a entrega da carga, poderá Sátiro exonerar solto dessa obrigação. Aqui, nesse caso, se a ela for atribuído o direito de reclamar a entrega, Sátiro não poderá exonerar. Então, se a ela foi disposto isso, o principal não pode, 437 aqui, 437, não pode exonerar dessa obrigação, se tiver sido isso disposto. De regra, ela pode cobrar, agora se tiver estipulado que ela vai cobrar, ele não pode exonerar da obrigação. E letra D, que vai ser o gabarito da nossa questão, Sátiro, na qualidade de estipulante, pode reservar-se o direito de substituir a destinatária da carga Amélia, independentemente de sua anuência e do transportador. Aqui é o 438, que a gente também já viu na questão anterior. Então, independentemente da anuência do transportador, eu que estipulei em favor do terceiro, posso me reservar o direito de substituir ou não. Gabarito da nossa questão 6, letra D. Sétima questão. Wagner, ao celebrar contrato de compra e venda, que a gente já está começando a entrar nos contratos em espécie, lembrando que o contrato de compra e venda é um dos mais importantes, é o que a FGV costuma cobrar mais nessa disciplina dos contratos, quando ela entra nos contratos específicos.
Então, deem uma lida para a prova de vocês. Ao celebrar contrato de compra e venda com Vanderlei, estipulou que seu irmão Urandi, credor de Vanderlei, concederia moratória a este tão logo fosse celebrado. Diante da promessa de concessão de moratória, que a questão já disse, ela poderia não ter dito, que ela já está dizendo que é uma promessa de fato de terceiro, eu estou prometendo que um terceiro que não está naquela obrigação vai ter alguma obrigação, é correto afirmar que Wagner, vamos lá, letra A, não terá nenhuma obrigação perante Vanderlei, porque é defesa nos contratos sinalagmáticos prometer fato de terceiro. Não, né? Já tem nas disposições do direito contratual que eu posso prometer fato de terceiro. Mas, aqui no caso, não é defeso nos contratos sinalagmáticos. Nos contratos sinalagmáticos, que as duas partes estão acordando, agora Wagner pode ter ou não essa obrigação perante Vanderlei, nos casos 439, os dispositivos da promessa de fato terceiro, 439 e 440 do Código Civil, ainda na parte de contrato de compra e venda. Letra B, Wagner assumirá pessoalmente a promessa de moratória de Urandi feita a Vanderlei, podendo exigir seu cumprimento, afastada a indenização substitutiva. Ele não vai assumir pessoalmente, né, essa promessa de moratória, só se ele aceitar, ainda no 439 e no 440. Letra C, Wagner responderá por perdas e danos perante Vanderlei se Urandi não lhe conceder a moratória, exatamente 439. Quando eu prometo um fato de terceiro, se esse terceiro não aceitar, eu posso sim responder por perdas e danos, que vai ser o gabarito da nossa questão, letra C. Letra D, Wagner não terá nenhuma obrigação perante Vanderlei, porque a Urandi é parente consanguíneo colateral do promitente. Vamos lá, pessoal, aqui atenção para o 439, mas no parágrafo único. Existem alguns casos que não vai ter essa obrigação, mas não tem nada a ver ser parente consanguíneo colateral. No caso, não teria se apenas se fosse cônjuge, é o 439, parágrafo único. Então, Wagner vai sim ter essa obrigação perante Vanderlei. E se o Urandi não aceitar, vai responder por perdas e danos. Não tem nada a ver eles serem parentes não serem consanguíneos colaterais. Então, sétima questão, gabarito letra C. Oitava questão. Maria comprou um carro de João em 1º de janeiro de 2019. No dia 1º de março de 2019, ali 2 meses depois, né? O carro fundiu o motor em razão de instalação realizada por João de um equipamento no motor. Então, João já sabia desse equipamento, destinando a aumentar a potência. Maria desconhecia que o carro por ela comprado tinha o referido equipamento. Assinale a alternativa correta em relação ao caso. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente está falando de vício redibitório. Quando a gente está falando de vício redibitório, a gente tem prazos para avaliar esse vício redibitório, se a pessoa sabia, se a pessoa não sabia. Então, vamos assinar a alternativa correta em relação ao caso. Se for o caso de bens móveis, eu tenho até 180 dias para descobrir esse vício oculto. E em descobrindo nos 180 dias, eu tenho mais 30 dias para reclamar. Em se tratando de bens imóveis, eu tenho até 1 ano para descobrir esse vício oculto, e eu tenho mais 1 ano da descoberta para pleitear essa questão dos vícios redibitórios. Então, eu tenho 180 mais 30 e 1 mais 1. Lembrando que não é 180 mais 30 indistintamente. É 180 dias para descobrir. Se eu descobrir no primeiro dia, eu tenho só 30 dias. Eu não vou ter esse 180 mais 30. É 180 para descobrir, mais 30 para cobrar. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. A gente está falando aqui de carro, né? Comprou um carro. Então, seria um bem móvel. Maria tem o prazo de 30 dias a partir da descoberta do defeito para postular seu direito à redibição. Exatamente, a partir da descoberta do defeito, ela vai ter, como eu coloquei aqui para vocês, que vai ser lá no 443, para quem quiser acompanhar os artigos, e 445 do Código Civil, vocês vão achar as disposições referentes aqui a essa questão.
Letra B. Maria tem o prazo de 180 dias contados da data da compra para postular o seu direito de redibição. Não. Esses 180 dias é para ela descobrir esse vício oculto e a partir dessa descoberta, a partir desse fato, ela teria mais 30 dias. Então, ela não tem esse prazo de 180 dias. Letra C. Maria tem o prazo de 1 ano a partir da compra para postular o seu direito à redibição. Não, né? Não é 1 ano. Como a gente está falando de carro, a gente está falando de bens móveis. Como a gente está falando de bens móveis, 180 mais 30. 180 para descobrir, 30 para cobrar. E letra D. Maria tem o prazo de 180 dias a partir da descoberta do defeito para postular seu direito. Não, né? Não é 180 a partir da descoberta do defeito. A partir da descoberta do defeito, eu tenho quantos dias para cobrar? 30 dias. Então, 8ª questão, gabarito letra A. 9ª questão. José e João e José são irmãos. José, em razão de um acidente, necessitou de cuidados e de acompanhamento constante. João deixa seu emprego, onde tinha uma remuneração de R$1.000 mensais, para se dedicar totalmente aos cuidados de seu irmão José. Após 2 anos, então 2 anos sem receber esse salário mensal, José se recuperou e doou para João um apartamento de sua propriedade avaliado em R$800 mil, como forma de retribuir a dedicação desse irmão, né? Nada mais justo, não precisava ser 800 mil, mas nada mais justo do que ele retribuir esse favor que o irmão fez para ele. Constou expressamente da doação que ela se destinava a compensar João pelos serviços prestados, equivalentes aos valores salariais que deixou de receber por ter abandonado o seu emprego para cuidar do doador. Após o recebimento da doação, João perdeu o apartamento em razão de uma ação reivindicatória ajuizada por terceiro. Aqui, pessoal, a gente está falando de 538, as disposições que começam a falar de doação, e aqui a gente está falando também de 447 do Código Civil, quando a gente está falando aqui de doação. Vamos lá. Nesse caso, foi uma doação, certo? Mas essa doação foi para compensar pelos serviços prestados. Então, foi uma doação remuneratória, mas foi uma doação remuneratória em parte, e foi uma doação com liberalidade. Então, a gente tem que verificar aqui que são 2 fases dessa doação. Então, como a gente está falando aqui de 2 anos e ele recebia um salário de R$1.000, de certa maneira, esses 24 meses, esses R$24.000, seria, de certa forma, um contrato oneroso e não teria as características da doação, apesar de ser uma doação. E nesse restante desse valor, no restante de... Apareceu aqui conexão finalizada, apareceu aí? Deu ok? E no restante desse valor, no caso, esses R$800 mil foi de doação, mas nem todo esse valor foi por mera liberalidade. Uma parte desse valor foi remuneratório. Então, no restante desse valor, foi liberalidade, mas no começo, sim, foi remuneratório. Então, é correto afirmar esse apartamento que João perdeu na ação reivindicatória. Vamos lá para os itens. Letra A. Tem direito a ser indenizado pela evicção até o limite do valor dos serviços prestados. Aqui já é nosso gabarito, porque, na verdade, a evicção ela só vai ter efeito quando eu estiver falando de contratos onerosos. Como eu estou falando aqui de doação, eu estou falando de um contrato não oneroso, de regra, em que não vou estipular nenhum tipo de condição. Então, essa evicção, ele vai ter esse direito a ser indenizado, mas só até o limite do valor dos serviços prestados. Ele não vai ter direito a ser indenizado no valor de 800 mil. Mas também não vai ficar sem direito ao valor da evicção, porque de fato ele saiu do emprego dele. Então, em relação a esses valores, ele vai ter sim direito a ser indenizado nesse quanto. Letra B. Não tem o direito a ser indenizado pela evicção por ter recebido o bem por doação. E de fato, na regra, os contratos de doação não servem, a evicção não serve nos contratos de doação, tendo em vista a inexistência do direito à evicção e negócios jurídicos gratuitos. Ok, isso de regra estaria certo, mas a primeira fase da doação que eu estava falando para vocês, nesse caso, seria uma doação meio que remuneratória, então se equivaleria a um contrato oneroso. Então, nessa primeira parte, ele vai ter sim direito a ser indenizado pela evicção. Letra C. Somente terá direito à indenização se provar que sabia que José
ia perder a propriedade. Não, não tem nada a ver, não existe essa disposição no Código Civil. E letra D, poderá pleitear José a indenização pela totalidade do valor do bem em até um ano. Não, pela totalidade também não, né? Porque ele nem prestou esse serviço. Então, de fato, a doação não cabe à evicção. Gabarito, letra A. 10ª. André devia a quantidade de 50 mil reais em dinheiro a Mateus. Maria era fiadora de André. Então, vamos lá aqui. André devia a Mateus e tinha aqui um fiador. E tinha aqui um... André devia a Mateus, e aqui, vou botar aqui Maria. Mateus aceitou receber em pagamento pela dívida de um imóvel urbano, um imóvel urbano de propriedade de André, avaliado em 60 mil reais. Então, eu tinha aqui uma dívida de 50 mil reais, ele aceitou receber um imóvel que valia 60 mil reais, com área de 200 metros quadrados, e deu regular quitação. Entretanto, o imóvel estava ocupado por Pedro, que o habitava há mais de 5 anos, nele estabelecendo sua moradia. Pedro ajuizou a ação de usucapião para obter a declaração de propriedade do imóvel, que foi julgada procedente. Na época em que se venceu, o imóvel foi avaliado em 65 mil reais. A respeito dos efeitos da evicção sobre a obrigação originária, é correto afirmar que a obrigação originária... Vamos lá, pessoal. No caso, quando se... Caiu a conexão? Estabeleceu? No caso, como eu estou falando aqui de obrigação, estou falando aqui de fiador e estou falando de dação em pagamento. A gente já viu, inclusive, isso na aula anterior, que, inclusive, a gente viu a questão do celular roubado. Então, eu tenho aqui um fiador, questão, 10ª questão. Eu vou falar aqui 359 e eu vou falar do 838 do Código Civil. Estou falando aqui de fiador e eu estou falando aqui de obrigações. Nos casos, como ele aceitou uma dação em pagamento, quando se aceita a dação em pagamento, o fiador ele vai ficar exonerado. Ele não vai responder se aquela obrigação originária voltar, porque quando eu tenho a evicção, eu vou responder por perdas e danos. Mas como houve aqui nesse caso uma dação em pagamento, quando há uma dação em pagamento, a gente viu na aula anterior de obrigações, se restabelece a obrigação principal, 359. Mas vai se restabelecer a obrigação principal sem o fiador, 838, porque o credor aceitou essa dação em pagamento. Então, vamos lá para os itens. Letra A. A obrigação originária. Letra A. Foi extinta com a dação em pagamento. André será responsável perante Mateus pelo valor correspondente ao bem imóvel perdido, na época em que se venceu, e Maria está liberada da fiança anteriormente prestada. Maria está liberada, mas aqui ela não foi extinta com a dação em pagamento. Na verdade, ela vai se restabelecer, mas Maria vai estar, de fato, liberada, 838. Letra B. Foi extinta com a dação em pagamento, aqui já não. André será responsável perante Mateus pelo valor correspondente ao bem imóvel perdido, na época em que houve a dação em pagamento, e Maria está liberada. Aqui estaria, o final estaria ok. É reestabelecida pelo seu valor original, ok, em razão da evicção da coisa dada em pagamento, mas sem a garantia pessoal prestada por Maria, tendo em vista que o credor aceitou receber objeto diverso do constante da obrigação originária, exatamente, que vai ser o gabarito da nossa questão, como eu falei para vocês. A obrigação principal vai se restabelecer, mas Maria vai ficar desobrigada porque o credor aceitou a dação em pagamento, ainda que esse bem fosse em valor maior, que a obrigação era de 50 mil, ele aceitou receber um imóvel de 60 mil. E letra D, é restabelecido, ok, em razão da evicção da coisa dada em pagamento, inclusive com a garantia pessoal, aí já está errado. Contudo, em razão da evicção, a obrigação repristinada terá por objeto o valor equivalente ao bem na época em que se venceu, também não. Gabarito correto, letra C. 11ª questão. Carlos, devedor de Paula, oferece à sua credora, na data prevista para o pagamento, o automóvel XYZ para solver a dívida de 30 mil reais. Então, vamos lá, a gente tinha aqui uma dívida de 30 mil reais, ele está oferecendo o automóvel XYZ. Então, ele está fazendo o quê? Mesma coisa da questão anterior, ele está oferecendo uma dação em pagamento. Eu tinha uma obrigação e eu estou oferecendo outra coisa para solver aquela dívida. Paula aceita a oferta, mas após 60 dias da tradição e registro da transferência do veículo na autarquia de trânsito, o bem veio a ser apreendido pela autoridade policial. Houve o que aqui? Uma evicção.
No dia seguinte, Paula descobriu que após o registro da transferência, a autarquia de trânsito recebeu ordem judicial de apreensão do veículo, por força de sentença transitada em julgado, que reconhecera ser Joaquim o proprietário do imóvel. Então aqui eu tinha Carlos com Paula e um terceiro aqui, o Joaquim. Eu tinha a obrigação de 30 mil reais e aí o Carlos, devedor de Paula, ofereceu um carro XYZ para pagar essa dívida, ofereceu uma dação em pagamento, mas na verdade o carro era de Joaquim, que era um terceiro que não tinha nada a ver, e aí Paula sofreu uma evicção desse bem. Então vamos lá para os itens. Diante desses fatos, Paula faz jus à indenização a ser paga por Joaquim, que corresponde ao valor da dívida extinta. Não, né? A indenização vai ser paga por quem? Pelo devedor, que entregou a coisa que não era dele. 11ª questão. Item B. Paula faz jus ao valor da dívida acrescido dos juros legais incidentes a partir da data da perda do bem a ser cobrada de Carlos. Nesse caso aqui, não vai ser a partir da data da perda do bem. Por quê? Como eu falei para vocês, como houve a perda do bem e houve uma dação em pagamento, vai acontecer o quê? Vai se restabelecer a obrigação originária. Como se restabelece a obrigação originária? Se restabelece, inclusive, o período de vencimento. Como se restabelece o período de vencimento? Não vai ser a partir da data da perda do bem, vai ser a partir da data do vencimento da obrigação. Então, ela vai, inclusive, receber perdas e danos e multa moratória, nesse caso, desde a data do vencimento da obrigação, independentemente de Carlos ter entregue esse outro bem, porque houve a evicção. Então, não é a partir dessa data. Letra C, ao pagamento do valor da dívida por Carlos, acrescido dos encargos moratórios, a partir do vencimento. Exatamente, é o que eu acabei de falar para vocês. O que eu acabei de falar para vocês, que vai ser as disposições do 359, para quem quiser anotar os artigos aqui, 359, acumulado com o 394, eu acho, 394 do Código Civil. E letra D, reaver o valor da dívida de Carlos sob pena de enriquecimento sem causa do ex-devedor. Não, ela vai reaver o valor da dívida do Carlos, mas não vai ser por conta de enriquecimento sem causa, vai ser por conta da evicção que ela sofreu. Então, ela vai poder reaver esse valor, não vai ser por enriquecimento sem causa. Então, 11ª, gabarito, letra C. 12ª, sobre extinção do contrato, assinale a alternativa correta. Vamos lá procurar nos itens. Sobre a extinção do contrato, 12ª questão. Implica necessariamente o fim de todos os efeitos decorrentes da relação obrigacional. Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, dentro da relação contratual, a gente tem a liberdade das partes, a autonomia da vontade, e a gente tem que respeitar a boa-fé e a probidade. Normalmente, diante das fases contratuais. Mas, o que se tem hoje é que deve, inclusive, um respeito a esses princípios da probidade e da boa-fé, inclusive antes da feitura do contrato efetivo, nas negociações, inclusive, e após a conclusão efetiva daquela obrigação. Então, esses meus deveres, eles não vai ser... A extinção do contrato não vai implicar necessariamente o fim de todos os efeitos. A extinção, inclusive, ela vai se postergar, eu vou, inclusive, ter que continuar respeitando esses princípios de probidade, de boa-fé, inclusive na fase posterior. Inclusive, eu já tinha que ter respeitado antes do efetivo fazimento desse meu contrato. 2. Será eficaz, a extinção do contrato será eficaz a partir da sentença que a declara, quando decorre do exercício do direito de resolução por onerosidade excessiva por meio da ação respectiva. Aqui, pessoal, só para vocês poderem anotar, a gente vai ver o 422, que é o geral, e aqui será eficaz, não vai ser a partir da sentença que a declara. Se eu extinguir o contrato, vai retroagir a data da citação. Então, a extinção do contrato, ela vai retroagir até a data da citação, não vai ser da sentença que a declara. Letra C. A extinção do contrato pode ser impedida pela oposição de exceção do contrato não cumprido, que é meio de autodefesa do devedor. Então, vamos lá. Os contratos, eles de regra prevêem obrigações e benefícios para as duas partes. Então, se uma parte está cumprindo a parte dela, ela pode exigir o cumprimento da outra parte. Se uma parte não está cumprindo, ela não pode exigir o cumprimento da outra. Então, se eu estou cobrando uma parte, mas eu não estou cumprindo a minha parte, essa parte que está cobrando, essa parte que não está cumprindo, pode sim alegar exceção do contrato não cumprido. Ora, como é que ele está me cobrando se nem ele está fazendo?
Então, seria sim um meio de defesa. Então, ela pode ser, a extinção do contrato pode ser impedida por essa exceção de contrato não cumprido. Se eu não estou fazendo, se você não está fazendo, como é que você quer me cobrar? Não dá. Não dá. Você pode me cobrar se você estiver fazendo sua parte. Se você estiver pagando, se você estiver fazendo aquele serviço, aí sim você pode me cobrar. Se não, não pode. Que é meio de defesa, 476 do Código Civil. E letra D, será eficaz em qualquer caso, a partir da notificação do outro contratante quando decorrente de denúncia unilateral. Não vai ser aqui em qualquer caso. 476 foi o da anterior. Acredito que esse aqui seja o 473 do Código Civil. Menos se uma das partes tiver feito investimentos consideráveis. Então, a partir da notificação uma das partes, ela pode sim extinguir o contrato. Eu tenho as duas previsões, mas se uma das partes tiver feito investimentos consideráveis, não vai ser possível fazer essa denúncia unilateral do contrato. Então, o gabarito correto da 12ª questão, letra C. 13ª questão. O contrato de compra e venda, lembrando que é um contrato que cai bastante na FGV, inclusive a questão já diz. O contrato de compra e venda é apontado como o tipo contratual mais importante para a maioria das atividades empresariais, mais importante para a maioria das atividades, inclusive para a sua prova. No que diz respeito ao seu regime jurídico, é correto afirmar que, vamos lá, 13ª questão. Letra A. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição resolutiva. Essa venda feita a contento é se a pessoa se contentar com aquilo ali. Então, como eu estou fazendo uma análise, a gente está fazendo um contrato, mas essa compra-venda só vai se efetivar se você se contentar com aquilo que lhe foi entregue depois. Então, aqui eu estou fazendo um contrato, mas se a pessoa, de fato, se contentar com o que ela receber depois, vai ser efetivado esse contrato de compra e venda. Então, aqui, não se trata de condição resolutiva, mas condição suspensiva. Se, no futuro, evento futuro incerto, se no futuro aquilo ali for ok, se a pessoa se contentar com aquilo ali, o contrato de compra e venda, ele vai ser efetivado. Então, a venda a contento entende-se realizada sob condição suspensiva. 509 do Código Civil. Letra B. Até o momento da tradição, os ciscos da coisa correm por conta do comprador e o do preço por conta do vendedor. Na verdade, aqui houve uma inversão, né? Até o momento da tradição, os ciscos da coisa correm por conta do vendedor, porque a coisa está na sua posse. E os do preço, por conta do vendedor. Não, porque aqui o preço está com o comprador e a coisa está na posse do vendedor. Então, na verdade, aqui a questão apenas fez uma inversãozinha. Prestem atenção quando vocês estiverem lendo. Letra C. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas da escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Exatamente, é o artigo 490 do Código Civil. Se não tem nenhuma disposição, o Código Civil já está dizendo com quem vai pagar as despesas decorrentes do registro e quem vai pagar as despesas decorrentes do contrato. O Código Civil já deixa bem organizado para que não tenha nenhuma confusão nesse sentido, mas lembrando que é salvo cláusula em contrário. Então, você no seu contrato de compra e venda pode sim estipular quem é que vai pagar aquelas despesas. Se o comprador vai pagar tudo, se o comprador vai ter um desconto no preço e vai pagar só algumas. Então, letra C, gabarito da questão. E letra D, mesmo em se tratando de venda a crédito, não é o vendedor obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Não se tratando de venda a crédito, que é a redação do artigo 491 do Código Civil. Não se tratando de venda a crédito, não é o vendedor obrigado a entregar essa coisa. Então, 13ª questão, gabarito, letra C. 14ª questão. Rogério comprou um carro de Vitor, a quem foi conferido expressamente o direito de fixar preço por seu exclusivo arbítrio. Fixado o preço, Rogério externou o desejo de desistir da compra em razão do valor atribuído ao bem. Com isso, Vitor não chegou a entregar o bem. O contrato de compra e venda, ora pessoal, na verdade, 14ª questão, vamos lá. Letra A, o contrato de compra e venda, ele vai ser existente, porque se aperfeiçoa com mero consenso sobre objeto e preço.
porém nulo, tendo em vista que, embora o preço possa ser fixado por uma das partes, por ser exclusivo arbítrio, se esta faculdade houver sido expressamente acordada, a validade de tal contrato depende da entrega da coisa. Vamos lá, ele é existente. Ele vai ser existente sim, porque eu tenho os requisitos da existência do contrato, ok? Agora não é, porém nulo, tendo em vista que, embora o preço possa ser fixado por uma das partes, não. Na verdade, aqui nesse contrato, o preço não pode ser fixado por uma das partes. Eu não posso estipular no contrato o direito de fixar o preço por exclusivo arbítrio. Na verdade, as duas partes vão ter que negociar esse preço. Letra B. É existente e válido. No caso aqui, ele não vai ser válido, ele vai ser nulo, porque se aperfeiçoa com mero consenso sobre objeto e preço. E este pode ser fixado por uma das partes também, não pode ser fixado por uma das partes por ser exclusivo arbítrio, haja ou não previsão expressa nesse sentido. Não. A e B erradas. Letra C. É existente, ok. Porque se aperfeiçoa com mero consenso sobre objeto e preço, ok. Porém nulo, ok também, nulo, porque a gente está falando que ele não pode estipular isso daí, pois não se pode deixar o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação dos preços, exatamente gabarito letra C. E letra D é existente e válido, que também não vai ser válido, né? Porque se aperfeiçoa com mero consenso sobre objeto e preço, e este pode ser fixado por uma das partes por seu exclusivo arbítrio, se esta faculdade houver sido expressamente acordada. Aqui, pessoal, 489 do Código Civil. Eu não posso deixar a cargo de uma das partes fixar exclusivamente o preço. Então, as partes podem negociar esse valor ou podem não estipular valor, mas eu não posso deixar a cargo de apenas uma das partes estipular exclusivamente esse valor. Então, o gabarito da 14ª questão, letra C. 15ª. Nos contratos de compra e venda, lembrando, leiam as disposições atinentes ao contrato de compra e venda e as cláusulas especiais ao contrato de compra e venda. É possível estabelecer cláusulas especiais, que já estava vendo, tais como a retrovenda. No que diz respeito ao tema, assinale a alternativa correta. Lembrando, a retrovenda é a possibilidade de eu poder comprar aquilo ali de volta. Então, o direito à retrovenda. Letra A. O direito de retrato poderá ser exercido contra terceiro adquirente. Artigo 507 do Código Civil. Exatamente, a gente já chega no gabarito da nossa questão. Ele pode sim ser exercido contra o terceiro que adquiriu aquele bem. Letra B. A cláusula de retrovenda é válida para coisas móveis ou imóveis. Pessoal, 505, artigo que inaugura aqui os dispositivos da retrovenda. Apenas bens móveis que eu posso exercer essa retrovenda. Letra C. O direito de retrato não poderá ser cedido e nem transmitido a herdeiros ou legatários. Aqui, ele poderá sim ser cedido ou transmitido aos herdeiros ou legatários. Lembrando que a retrovenda é diferente de preempção, é diferente de preferência para adquirir aquilo ali. Eu estou adquirindo o direito de poder comprar de volta, não preferência se aquela pessoa for vender. Então, são duas coisas diferentes. E letra D. Para exercer o direito de retrovenda, o vendedor da coisa deve restituir o preço estabelecido e a despesa do comprador, mas não é obrigado a restituir a realização de benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias. Nesse caso aqui, pessoal, se forem benfeitorias necessárias, ele vai ser sim obrigado a restituir. Lembrando que, inclusive, as benfeitorias necessárias, inclusive a que ele aqueceu no momento daquela compra. Então, eu fiz um contrato de compra e venda e coloquei uma cláusula de retrovenda. Estou ali conversando com a pessoa e estou dizendo que vou fazer uma obra, a pessoa concorda. Então, se eu exercer o meu direito de retrovenda, essa pessoa vai ter que me indenizar nesse valor também, porque ela aqueceu. Então, se forem benfeitorias necessárias, ou se a parte estiver concordada, se estiver aquecida, se estiver dito ok, pode fazer aquela obra, eu vou ter que indenizar nesse valor também. Então, 15ª letra A. 16ª. Venâncio, enfrentando dificuldades financeiras, decide vender um imóvel que pertenceu à sua família por mais de um século, passando de geração em geração, até lhe tocar propriedade exclusiva. Faz venda à vista a Astolfo e estipula que na hipótese de decidir vendê-lo, então aqui eu não estou falando de retrovenda, eu estou falando de hipótese de decidir vendê-lo, no prazo de 2 anos, a contada da alienação deveria primeiro dar conhecimento a Venâncio para querendo recomprá-lo. Então, aqui eu estou falando de direito de preferência e não de retrovenda. Após 18 meses, Astolfo vende o imóvel a Tenório sem comunicar ao primitivo devedor.
Diante do caso hipotético, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. Letra A. Venâncio, em razão do seu direito de retrovenda, poderá pleitear a Astolfo as perdas e danos, desde que exerça dentro do prazo de 180 dias a contar da venda a Tenório. Aqui eu não estou falando de retrovenda, né? Eu estou falando de direito de preferência. Então, a letra A já estaria errado nesse sentido. Letra B. Astolfo poderá ser compelido judicialmente a desfazer a compra e venda celebrada com Tenório, uma vez que Venâncio reservou para si propriedade do imóvel pelo período de 2 anos. Ele não reservou para si. Se ele tivesse reservado para si, ele estaria fazendo retrovenda, mas ele não fez retrovenda, ele fez direito de preferência, preempção. Letra C. Venâncio poderá depositar o preço pago por Tenório, além de reembolsar as despesas e reaver o imóvel para si, desde que o faça dentro de até 180 dias contado da venda e exercendo o seu direito de preempção. Aqui a gente está falando de direito de preempção, mas aqui eu estou falando de reaver o imóvel para si, aí já seria retrovenda. A questão misturou os dois dispositivos, letra C errada também. Então, letra D, Astolfo responderá por perdas e danos por ter alienado o imóvel a Tenório, sem ter dado a Venâncio ciência do preço e das vantagens que por ele lhe ofereceram em razão do seu direito de prelação. Exatamente, o direito de prelação é exatamente esse direito de preferência. Então, eu não vou poder reaver o imóvel, porque eu não reservei a propriedade para si. Eu não estipulei uma cláusula de retrovenda. Eu estipulei um direito de preferência. Agora, como não foi respeitado esse direito de preferência, eu não vou poder desfazer o negócio. Eu vou poder apenas pleitear perdas e danos. Então, gabarito da 16ª questão, letra D. 17ª questão. No que se refere ao contrato estimatório do direito civil, contrato estimatório aqui, lembrando que uma pessoa entrega um bem para que outra pessoa venda, que costuma cair, mas não costuma cair tanto quanto o contrato de compra e venda. Assinale a alternativa correta. Letra A. Pode ter por objeto bem fungível e a restituição, se for o caso, será por coisa de igual gênero, quantidade, qualidade e quantidade. Vamos lá. Normalmente, quando você está fazendo um contrato estimatório, eu entrego um bem a uma pessoa para que ela venda. Se ela não vender, ela me entrega a coisa. Mas se a coisa for fungível, pode sim ser alguma coisa da mesma qualidade e quantidade. Então, pode ser por objeto bem fungível e a restituição, se for o caso, não é a regra. Mas se for fungível, pode sim, sem nenhum problema, ser restituído um bem de igual gênero, qualidade e quantidade. Letra B. Os riscos são do consignante, que suporta a perda ou deterioração da coisa. O consignante, pessoal, aqui é a pessoa que está entregando. E o consignatário é a pessoa que está recebendo. Então, quem está recebendo, que está na posse, é que vai suportar a perda ou deterioração da coisa. Aqui, 534, mais ou menos, do Código Civil, a gente já costuma ver algumas dessas disposições. Letra C. Após a entrega da coisa, a posse é exercida em nome do consignante, que a mantém de forma imediata ou indireta. 537 aqui a gente já consegue ver aqui um pouquinho também. A posse é exercida em nome do consignatário. Letra D. O preço de estima é ato unilateral do consignatário e, se não alcançado em detrimento do lapso temporal, emerge o dever de restituir da coisa. Na verdade, o preço estimado é ato ajustado entre as duas partes. Porque eu estou entregando uma coisa para a pessoa vender, ela não vai vender a qualquer preço. É um preço que a gente negociou, então, gabarito da 17ª, letra A. É uma questão, é do 534, mas também tem uma parte aqui não é o 534 que fala exatamente, é a parte doutrinária aqui também. Doutrina, mais o 534 a gente consegue chegar à disposição da letra A, então 17ª, gabarito, letra A. 18ª. Paulo, solteiro e maior, sem herdeiros necessários e proprietário de 3 apartamentos, decide doar, contrato de doação também cai bastante na FGV. Cai bastante na FGV, cai bastante na sua prova da OAB, então atenção, contrato de compra e venda e doação costumam cair bastante. Paulo, solteiro e maior, sem herdeiros, decide doar um deles, mais valioso, a seu irmão Pedro, e outro de valor inferior a seu irmão Caio. Na escritura de doação, determina que, na hipótese de sobreviver a um ou a ambos os irmãos, respectivo imóvel doado, deverá ser revestido em favor da irmã Laura, a quem nada doou por entender que esta desfruta de excelente condição financeira. Diante do caso hipotético, de acordo com o Código Civil, é correto afirmar que esta escritura de doação, vamos lá, eu posso doar para quem eu quiser.
E se eu estiver respeitando a legítima, se eu estiver respeitando a cota dos meus herdeiros necessários, que aqui no caso ele não falou sobre herdeiros necessários, mas a gente está só adiantando um pouquinho da aula que vem, que será família e sucessões. Se eu estiver respeitando a legítima, eu posso doar para quem eu quiser. Agora, eu posso, no caso eu não posso, estipular que, no caso de um falecer, esse bem vai ser para outra pessoa, porque se um falecer, a única disposição que eu posso colocar no contrato de doação é que esse bem vai voltar para a minha propriedade. Eu não posso, a pessoa morreu, então o bem vai para outra pessoa. Não, ela volta para a minha propriedade e se eu quiser fazer uma doação para outra pessoa, eu posso fazer essa estipulação. Mas eu não posso colocar nesse contrato que Pedro morreu ou Caio morreu, esse bem vai para Laura. Não, não posso. Essa disposição ela é vedada pelo próprio Código Civil. Então vamos lá. É correto afirmar que esta escritura de doação ela vai ser válida por se tratar de direito disponível do Paulo em relação ao seu patrimônio e dentro de sua autonomia da vontade, o que permite essa cláusula de reversão. Pessoal, aqui vamos lá para o 547. 547, ele permite isso, mas no parágrafo único, parágrafo no Código Civil, eu não posso estipular nessas pessoas, então ela não vai ser válida. Tem a autonomia da vontade, de Paulo, mas essa cláusula de reversão, ela não pode ser feita em favor de terceiro. Pode ter uma cláusula de reversão em favor do próprio doador, mas não do donatário para uma terceira pessoa que não estava naquele contrato de doação. Então, letra B aqui também já não é válida, pois os irmãos não são herdeiros necessários, não tem direito à legítima, o que permite a instituição de cláusula de reversão. Não tem nada a ver aqui, nem falar de herdeiros necessários, até porque são irmãos. Então, letra C, nula, e letra D, nula. Então, vamos lá ler as C e D. C, nula, pois o doador Paulo não poderia estipular cláusula de reversão em favor de sua irmã Laura ou em favor de um terceiro. Exatamente, 547, parágrafo único. Eu posso estipular cláusula de reversão apenas se voltar para o doador, mas eu não posso estipular cláusula de doação nem em favor da outra irmã, nem em favor de uma terceira pessoa que não estava naquela relação. Letra D, nula, pois os valores dos bens doados são desiguais, o que impede a doação em favor dos irmãos Pedro e Caio, bem como a estipulação de cláusula de reversão. Não tem nada a ver aqui de bens doados desiguais ou desiguais, porque eu não estou falando nem de herdeiros, nem de respeito à legítima, eu estou falando apenas do contrato de doação e estou falando apenas da cláusula de reversão. Essa cláusula de reversão pode estar sim no contrato de doação, mas só se ela voltar para o doador, não para terceiro, não para a irmã, não para outro herdeiro. Então, 18ª, letra C. 19ª, Paulo e Mônica, pais de Rubens e Carolina, decidem presentear a filha com os seus imóveis, o que fazem mediante de escritura de doação sem a participação de Rubens. Então, vamos lá. Paulo e Mônica, eles têm 2 filhos, a Carolina e o Rubens. O que o Código Civil quis fazer? O Código Civil ele quer evitar simulação de negócios. Então, nos contratos de compra e venda, para evitar um valor paga maior, um valor paga menor, adiantamento de legítimo e tal, nos contratos de compra e venda, todos os herdeiros eles têm que consentir. Nos contratos de doação, ao revés, nos contratos de doação de maneira diversa, então leiam um contrato de compra e venda e leiam um contrato de doação, porque cai bastante na prova e algumas disposições dessas aí podem ficar confusas na cabeça de vocês. No contrato de compra e venda, eu preciso sim da autorização dos demais herdeiros. Mas no contrato de doação, eu não preciso da participação de Rubens. O que vai acontecer? Vai constituir o que para a Carolina? Um adiantamento da herança. Então vamos lá para os itens. Letra A. Não surte efeito em relação a Rubens, visto que dele não participou. Não tem nada a ver, porque a gente não está falando aqui de compra e venda, a gente está falando de doação, então de doação pode ser feita essa doação. Letra B é nulo, pois Rubens deveria ter subscrito como interveniente anuente? Não. Vai valer, ok. Letra C, deve ser ratificado por Rubens para ganhar eficácia, que eu não estou falando de cumprimento, eu estou falando de doação. E letra D, é válido, ainda que não tenha contado com a anuência de Rubens. Exatamente aqui, 496 do Código Civil, vai ser válido, não vai precisar da interveniência de Rubens, vai constituir apenas em quê? Adiantamento da herança. Adiantamento da herança, porque Rubens também vai ser um herdeiro necessário, e aí, no caso, diminuiria o valor que ele ia receber. Então, o contrato de doação é válido. Eu não vou precisar da autorização dele, não vai precisar ser interveniente, mas é adiantamento da herança. Então, o gabarito correto, letra D. Marquei, foi as duas aqui. Gabarito correto, letra D. Ele vai ser válido, ainda que não tenha contado com a anuência de Rubens. 20ª. Caio e Tício receberam em comodato um apartamento de propriedade de Melville pelo prazo de 2 anos. Lembrando que comodato é empréstimo de coisas não fungíveis, gratuito de coisas não fungíveis.
E lembrando que no comodato é um caso de solidariedade por lei. A solidariedade no direito civil ela não se presume. Ela resulta ou da lei ou da vontade das partes. E eu tenho aqui no comodato que se tiver duas pessoas naquele contrato, vai ser uma obrigação solidária. Então, receber em comodato, aqui eu já tenho solidariedade por lei, o apartamento de Melvio, pelo prazo de 2 anos, em 31/12/2012. Após o término do contrato, Caio e Tício devolveram o imóvel em 31/12/2014 e, em razão dos danos causados por este imóvel, o mesmo ruiu completamente em 1º de janeiro de 2015. O valor apurado para a reconstrução foi de R$200 mil. Em 25/12/2017, Caio enviou uma carta de próprio punho a Melvio, se desculpando, 25/12/2017, se desculpando pela ruína ocasionada no imóvel, bem como requerendo um prazo para pagamento dos danos ocasionados. Em 1º de 6/2018, Melvio ajuizou uma ação de reparação civil, pretendendo a condenação de Caio e Tício ao pagamento do valor da reconstrução e perdas e danos. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A pretensão está prescrita, tendo em vista o decurso do prazo prescricional previsto em lei, bem como a ausência de qualquer causa de interrupção. Aqui a gente já vai pegar um pouquinho de contratos, mas vai voltar lá para o 202, que a gente viu prescrição e decadência. Aqui no caso, essa carta se desculpando pela ruína do imóvel, foi um caso de reconhecimento do reconhecimento. E aí é uma causa de interrupção. Interrupção faz o quê? Zera o prazo prescricional. Lembrando que no caso de interrupção só pode acontecer uma única vez naquele caso. Então, a pretensão está prescrita, tendo em vista o decurso do prazo, não, ela não está prescrita, porque houve o quê? Uma interrupção do prazo prescricional, assim que Melvio enviou essa carta se desculpando. Letra B. Melvio poderá requerer o valor total de R$200 mil, mais perdas e danos de Caio e Tício, ou ambos, isolada ou conjuntamente, exatamente porque aqui a gente está falando de solidariedade prevista em lei. Aqui a gente está falando de comodato, aqui a gente está falando de solidariedade prevista em lei. E aqui eles são devedores solidários, é o que prevê o 585 do Código Civil, que é o gabarito da nossa questão. E os demais itens, letra C, a pretensão está prescrita em relação a Tício, podendo Melvio postular a condenação de Caio no valor de R$100 mil, acrescida da metade do valor de perdas e danos. Pessoal, 204, parágrafo 1º do Código Civil. Apenas o Caio que enviou aquela carta reconhecendo o direito. Mas como eu estou falando aqui de obrigação solidária, e a obrigação solidária porque ela decorre da lei, esse reconhecimento ela vai aproveitar a todos os devedores. Então, essa carta que Caio enviou, reconhecendo esse direito, vai aproveitar, vai interromper o prazo, inclusive para o Tício. Então, não está prescrito em relação a Tício, porque interrompeu para os dois. E letra D, Melvio poderá requerer apenas metade do valor da reconstrução do imóvel de Caio e apenas a outra metade de Tício, não porque eu estou falando aqui de solidariedade, e quando eu estou falando de solidariedade, eu posso cobrar de um, de outro ou dos dois, como eu quiser. Então, gabarito letra B. 21ª questão. O Conselho Regional de Nutrição Local firmou o contrato de empreitada. Aqui, contrato de empreitada, eu estou falando de contrato. Estou falando aqui de contrato de trabalho ou contrato que tem trabalho e material. Eu posso ver se vai ser só trabalho ou trabalho e material. Com determinada empresa de construção, a fim de edificar nova sede do Conselho. O referido contrato foi encaminhado ao Departamento Jurídico do CRN para análise. Considerando a situação hipotética apresentada e as várias espécies de contrato previstas no Código Civil, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos contratos de empreitada de edifícios ou de outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 10 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Não, né, pessoal? Aqui, no caso, não seria pelo prazo de 10 anos. A garantia legal do 618, para o contrato de empreitada, é de 5 anos. Letra B. Sempre se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes. O contrato de empreitada ele não vai ser um contrato personalíssimo. Então, com a morte de uma das partes, ele não vai se extinguir. Letra C. Independentemente de um empreiteiro só fornecer mão de obra, todos os riscos ocorrerão por conta dele. Pessoal, aqui 612 do Código Civil. Eu posso oferecer trabalho ou trabalho e mão de obra. Agora, se eu só fornecer mão de obra,
os meus riscos vão ser com relação à mão de obra. Os outros riscos decorrentes do material vão ocorrer por conta da outra parte. Não vão ser por minha causa todos os riscos se eu não contribuir com o trabalho e mão de obra. 612 do Código Civil. E letra D. O empreiteiro que se incumbir de executar a obra, segundo o plano aceito por quem a encomendou, salvo estipulação em contrário, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Pessoal, 619 do Código Civil, que vai ser o nosso gabarito. Então, se o empreiteiro se incumbir de executar a obra, tanto ele com trabalho ou com trabalho e material, se houver qualquer modificação no projeto, eu não vou ter que pagar mais. Nesse caso aqui, até dá até uma atençãozinha, porque normalmente quando a gente contrata uma obra, mesmo sendo ela por empreitada, a gente costuma pagar esses valores a mais para não ter essa confusão. Mas esse dispositivo lá, 609 do Código Civil, ele diz que você não tem que pagar esse valor a mais. Então, o gabarito vai ser a letra D. Ele não vai ter direito a exigir acréscimo no preço. Ah, não, o projeto mudou aqui, eu vou aumentar o valor. Não tem direito. Ah, eu vou precisar de mais material aqui. Não tem direito a essa alteração, a esse acréscimo. Gabarito da nossa questão, letra D. 22ª. Vitor foi contratado para representar o senhor Gervásio na realização de determinados atos jurídicos que lhe revesteriam benefício patrimonial. No caso da atuação, entretanto, Vitor toma ciência que Gervásio veio a falecer. Estou falando aqui de contrato de mandato. As pessoas não podem atuar para outras se essa pessoa faleceu. Eu não posso atuar em nome de uma pessoa que já faleceu. Mas nesse caso aqui, os atos que lhe revesteriam benefício. Eu tenho um contrato aqui de Vitor e Gervásio. Vitor está atuando em nome de Gervásio, então, de regra, Vitor está atuando por Gervásio, mas se ele falecer de regra, o mandato vai ser o quê? Extinto. Agora, em algumas hipóteses, o Vitor vai poder continuar atuando, e uma dessas hipóteses vai ser se acarretar prejuízo, se houver algum perigo na demora por disposições expressas do Código Civil. Então, 22ª, vamos lá. O mandato se extingue e Vitor não deve mais atuar? Ele não deve mais atuar, mas não é em todos os casos. Então, vamos lá ver se a gente encontra uma alternativa melhor na 22ª. Letra B, se extingue, mas Vitor deve concluir os atos já começados se houver perigo na demora. Exatamente. Ele vai se extinguir, Vitor não deve mais atuar de regra, mas se houver perigo na demora, ele pode sim atuar, mesmo que a pessoa tenha falecido, que vai ser o gabarito da nossa questão, o 682, inciso 2º do Código Civil, vai dizer que vai cessar por morte, mas se a gente voltar lá para o 674, se houver perigo na demora, o Vitor vai poder continuar atuando em nome do Gervásio, porque há perigo na demora. Então, o Código Civil ele já deixa essa disposição bem clara. Letra C, se mantém até a abertura do inventário e Vitor deverá continuar atuando, não, né? O 682, segundo já disse que ele vai se extinguir. E letra D, se mantém até que Vitor termine todos os atos de que foi incumbido, não podendo o inventariante revogar seus poderes. Não, aqui não tem nada a ver, nem o inventariante nem vai entrar, o Código Civil já diz, ele vai ser extinto, não tem nada a ver entrar no inventário, nem terminar esses atos, vai ser extinto. 22, gabarito letra B. 23ª questão. Por meio de instrumento particular, Ruth prometeu vender a Juliana, então vamos aqui, Ruth e Juliana, o imóvel no valor de R$120 mil. Ajustaram ainda que o respectivo instrumento público de compra e venda seria assinado após o pagamento total do preço, com o recebimento integral do valor ajustado. Ruth, que estava prestes a mudar de cidade, outorga por instrumento público poderes para Juliana representá-la em causa própria. Então vamos lá. Aqui eu tenho um contrato de compra e venda. E aqui eu vou ter também de Ruth para Juliana um contrato de mandato, que vai ser em causa própria da compra e venda definitiva. Contudo, minutos após entregar o instrumento de procuração, Ruth falece em acidente automobilístico. Diante dessa situação, é correto afirmar que, se Ruth faleceu, a regra que eu falei para vocês da questão anterior, do 682, inciso segundo, é qual? É de que vai se extinguir. Mas aqui eu estou falando de um mandato em causa própria. Estou falando de mandato em causa própria para registrar um imóvel. Então, a gente vai lá para o 685 do Código Civil. Então, se for um mandato em causa própria, eu vou poder, sim, continuar atuando exatamente para fazer o que já tinha me sido cedido para fazer, porque, inclusive, eu vou atuar em causa própria para registrar. Então, vamos lá para os itens. Letra A, compra e venda não pode ser celebrada ante a invalidade da promessa anterior que não observou a forma pública. Não tem
essa exigibilidade do contrato de compra e venda ser em forma pública. Letra B, os negócios jurídicos são válidos e eficazes e Juliana poderá subscrever o instrumento definitivo representando RUT, exatamente 685 do Código Civil. Como eu estou falando de mandato em causa própria, ela vai poder continuar exercendo mesmo com o falecimento da mandante. A mandatária vai poder continuar atuando. Letra C, caso Juliana subscreva a escritura de compra e venda, os herdeiros poderão buscar a sua anulabilidade. Não, porque aí já vai estar um negócio perfeito. Eu tenho mandato em causa própria, ela vai poder continuar atuando, então não vai ser vício que vai ser passível de anulabilidade. Eu vou poder continuar atuando, inclusive, para registrar. É o que está no 685 do Código Civil. Letra D, os poderes conferidos a Juliana são inexistentes, pois o direito brasileiro não admite o autocontrato. A gente já viu que no 685 eu posso sim, é um mandato em causa própria, eu posso sim outorgar esse tipo de instrumento, então não vai ser inexistente, vai ser existente, válido e vai ser eficaz. E Juliana vai poder sim registrar esse imóvel, então gabarito da 23ª letra B. 24ª. Por meio de mandato, a Cores Limitadas contratou os serviços de João Silva. Então vamos lá, Cores e João Silva. Para aquisição em nome do mandante de galões de tintas da fabricante Pincel Limitada. Então a Cores vai ter uma relação aqui com a Pincel Limitada e colocou aqui o João Silva no meio para um contrato de mandato. Com o intuito de promover a economia para Cores Limitadas, João Silva procura Damão S.A., também fabricante de tintas, e com ela a compra de galões de tinta aí solicitados pela mandante. Considerando que Damão S.A. tinha conhecimento da extensão do mandato, disse que o negócio da aquisição, ora, se eu estipulei um contrato de mandato com poderes limitados, eu não posso extrapolar esses limites. Inclusive, se eu extrapolei esses limites e a pessoa que eu contratei sabia que eu estava extrapolando esses limites, ela não vai poder pedir nada em relação ao principal, que foi, nesse caso, a Cores Limitadas. Então, vamos lá para os itens. 24ª questão. Letra A. Produz efeitos em relação a aquisição. Produz efeitos em relação a Cores Limitadas, pois João Silva obteve proveito econômico. Não vai produzir esses efeitos, porque se houve uma extrapolação, houve essa extrapolação. Letra B. Obriga João Silva a cumprir com os deveres decorrentes da compra e venda. Nesse caso, apenas se ele se comprometeu pessoalmente, 673 do Código Civil. Letra C, não produz efeitos em relação a Cores Limitadas e João Silva, pois Demão assumiu o risco do negócio. Nesse caso aqui, pessoal, como ele tinha conhecimento da extensão do mandato, ele assumiu o risco. Como ele tinha conhecimento e o João não se comprometeu pessoalmente a ratificar aquilo ali, porque a questão não disse, ele assumiu, o Demão S.A. assumiu o risco do negócio, então o gabarito da nossa questão vai ser letra C. Letra D, é ineficaz em relação a Demão S.A., ainda que Cores venha a ratificá-lo. Não, aqui nesse caso, se vier a ratificá-lo, vai estar ok, que vai ser o 6, ficou feio aqui, que vai ser o 662 do Código Civil. Se Cores vier a ratificar, ok, sem nenhum problema. 24ª letra C. 25ª. O agricultor cardeal celebrou o contrato de comissão com o empresário Elício. Lembrando que o contrato de comissão, aquisição ou venda de bens pelo comissário à conta do comitente. No ajuste foi pactuada a cláusula del credere. Diante da presença de tal cláusula no contrato, o comissário, na verdade, pessoal, de regra, o empresário ele não vai responder. Agora, quando é estipulada essa cláusula del credere, artigo 697 do contrato de comissão, ficou parecendo 662, 697 do Código Civil. Quando é estipulada essa cláusula del credere, as duas partes vão responder solidariamente. Então, vamos lá para os itens. Letra A, responderá perante o comitente, o comissário responderá pelo comitente, pelo eventual inadimplemento das pessoas com quem tratar. 698 do Código Civil, ele responderá sim perante o comitente, porque aqui, como tem a cláusula del credere, eles vão ser solidários. Letra B, não responderá, aqui já está falso, perante o comitente, pelo eventual inadimplemento das pessoas com quem tratar, ele vai sim responder, porque tem a cláusula del credere, e ele vai ser responsável solidário. Letra C, responderá perante o comitente apenas pelo inadimplemento doloso das pessoas com quem ele tratar.
Aqui, nesse caso, não há necessário de inadimplemento doloso. Teve a cláusula, ele já responde solidariamente. E letra D, responderá perante o comitente no limite do valor ajustado da comissão pelo eventual inadimplemento das pessoas com quem tratar. Não tem esse limite ajustado do valor da comissão também. Tem estipulado essa cláusula del creditor e respondem solidariamente, não tem esse limite. Gabarito da 25ª questão vai ser a letra A, que a gente já tinha visto. 26ª. Do contrato de corretagem, contrato também que não costuma cair tanto, mas cai em algumas questõezinhas, celebrado entre A e B, ficou estabelecida por escrito a exclusividade do corretor B perante o cliente A. Então, se ficou estabelecida a exclusividade, ainda que a pessoa venha contratar com o outro, eu vou ter que pagar ao corretor, porque pode-se entender que ele facilitou. Mas, se ficar provado que o corretor ele não se empenhou para realizar aquele contrato, aí não vai ter que ser pago essa indenização a ele. Então, tem um contrato de corretagem, tem uma exclusividade. Tem uma exclusividade, se eu contratar diretamente, eu vou ter que pagar mesmo assim o corretor. Agora, se ficar provado que o corretor não estava atuando com destreza, com presteza, com rapidez, querendo efetivar aquilo ali, aí eu não vou precisar pagar. Mas, de regra, a exclusividade, eu tenho que respeitar essa daí. Durante o prazo de vigência do contrato, A obteve a realização do negócio diretamente com Domingos. Então, respeitando essa cláusula de exclusividade. Com base nessas informações, é correto afirmar aqui, vamos lá para os itens. Letra A. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mesmo diante de cláusula de exclusividade. Falei para vocês, né? 726 do Código Civil. Se tem prevista essa cláusula de exclusividade, ainda que eu contrate diretamente, é devido o valor do meu corretor. Então, aqui nenhuma remuneração não, é devida a remuneração. Letra B. Caso ficasse provada a inércia e ociosidade do corretor durante a execução da mediação, ainda assim o cliente teria que pagar a remuneração. Não, aí também não, né? Aí, se ficar provada a inércia e ociosidade, aí eu não teria que pagar, né? Porque também aí é querer demais. A pessoa não fez nada, eu contrato aí diretamente, ainda quer receber só porque tinha essa cláusula? Também não. Letra C. A cláusula de exclusividade de corretagem, que deve ser ajustada por escrito, torna o corretor mandatário do cliente, podendo aquele representar este na conclusão do negócio. Aqui, né? A gente tá misturando as coisas. Eu tenho um contrato de corretagem, eu já estou falando de mandato, aqui não vai ter nada a ver. Não vou poder atuar em nome da outra pessoa. E letra D, ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor o direito de ser remunerado integralmente, ainda que o negócio seja realizado diretamente entre o cliente e Domingos, e não tenha contado com a sua mediação, que vai ser o gabarito da nossa questão. A menos que tenha sido provado a inércia e ociosidade. Então, 26ª questão, gabarito, letra D. 27ª. Marta, locadora, alugou seu imóvel a João, locatário. Ao contrato, compareceu como fiador Ricardo. Então, vou ter aqui Marta e João. E o fiador vai ser o Ricardo, que é pai de João, que não renunciou ao benefício de ordem. Em razão de atraso no pagamento, Marta informou a João que ajuizaria a ação para reaver o imóvel. Com receio, João propõe a devolução do imóvel mediante distrato com extinção de dívida em parcelas exigíveis após 3 meses de sua saída do imóvel. Marta aceita e ambos assinam o distrato sem a participação de Ricardo. João, contudo, não paga a Marta os valores devidos por força do distrato. Diante desses fatos, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal, vamos voltar para aquelas de obrigações e para a de fiador, 838. Aqui eu estou falando de uma alteração nessa obrigação. Então, se houve uma alteração, se Marta aceitou essa alteração nessa obrigação, o fiador fica o quê? Desobrigado. Então, vamos lá. Letra A. Marta poderá cobrar a dívida decorrente do inadimplemento do distrato de João e Ricardo solidariamente. Não. Não vai poder mais cobrar do fiador, porque o fiador ficou o quê? 838, desobrigado. Ele não vai ser mais obrigado porque Marta aceitou por ela se a outra prestação de João. Letra B. João nada deve a Marta, pois o distrato é anulável em razão da coação exercida por Marta que ameaçou processá-lo. Se a ameaça de processo fosse coação, né? A coação, parte geral da nossa primeira aula, vai ser o fundado temor à pessoa ou à pessoa de sua família. Não tem um fundado temor, porque a Marta estava coberta de seu direito, ela vai ajuizar uma ação, então, errada também. Letra C. Marta poderá cobrar o crédito existente do João, não podendo exigi-lo de Ricardo, exatamente porque Ricardo ficou desobrigado, porque quando Marta aceitou essa prestação diversa, o fiador se desobrigou, 838 do Código Civil.
Letra D, Ricardo poderá ser cobrado subsidiariamente pela dívida decorrente do extrato. Nem subsidiariamente agora, ele já ficou desobrigado. Marta, nesse caso, ficou a ver navios até que João consiga pagar de alguma outra forma. 28ª. Fernando e Joaquim celebraram transação a respeito de litígio que já havia sido decidido por sentença passada em julgado. Nesse caso, a transação, ela vai ser, aqui pessoal, artigo 840A, 850 do Código Civil, não costuma cair tanto transação, então se vocês forem optar, não é uma coisa que cai bastante transação. Cai algumas vezes, mas também não é o que mais cai na sua prova da FGV. Nesse caso, quando uma das partes ela já sabia que esse objeto da transação havia sido objeto de sentença passada em julgado, se uma das partes já sabia, ela vai ser nula. Então, nossa transação vamos lá para os itens. Nula se algum dos transatores não tinha ciência dessa sentença, exatamente 850. Se algum não tinha ciência, ela vai ser nula, que vai ser o gabarito da nossa questão, já na letra A, mas vamos lá para as outras. Anulava no prazo decadencial de 4 anos por iniciativa de qualquer dos transatores que não tivesse ciência da sentença. Ela que não vai ser anulável, né? Não vai ser anulável. Vai ser nula se qualquer um não tivesse ciência dessa sentença. Letra C, válida, ainda que os transatores não tivessem ciência dessa sentença, que no caso vai ser nula. E letra D, nula mesmo que ambos os transatores tivessem ciência dessa sentença. Se ambos tivessem ciência, mesmo que ambos tivessem ciência dessa sentença, não, né? Se algum já tivesse ciência, ela já vai ser nula. Então, 28ª, gabarito, letra A. 29ª. Gato de estimação de Júlio fugiu de casa. Desolado, ele publicou anúncio em rede social, no qual se comprometia a recompensar quem encontrasse o animal perdido com uma expressiva quantia de dinheiro, que a gente vê bastante, né? O pessoal colocando os anúncios no Instagram, no Facebook, que perdeu. Alguns têm até uma recompensa. Então, no caso, o Júlio perdeu esse gato, colocou lá, muita gente compartilhou, viralizou. A postagem viralizou e teve uma ampla divulgação na internet. Acerca da situação, assinale a alternativa correta. Aqui eu estou falando de promessa de recompensa, aqui eu estou falando do 854. Ficou feio aqui, 850, né? Ficou parecendo 34. 854, 860 do Código Civil, que eu estou falando de uma promessa de recompra. Assinale a alternativa correta, vamos lá para os itens. A promessa feita tornou-se obrigatória. Ok, eu joguei no público, coloquei o que eu estava ofertando, coloquei o valor, tornou-se obrigatória, a partir do momento em que se tornou pública. Mas Júlio pode revogá-la, desde que não tenha estabelecido prazo para a localização do animal, e contanto que expresse a revogação com a mesma publicidade dada à promessa. Exatamente, se eu tiver estabelecido prazo, é-se entendido que eu renunciei o direito de revogar. Mas como ele não tinha colocado prazo, ele apenas postou e viralizou, ele pode revogá-la desde que não tenha sido estabelecido esse prazo para localização. E contanto que ele expresse a mesma publicidade. Então, se viralizou, vai ser um pouco mais complicado, mas ele pode sim revogá-la. Ele não vai perder esse direito. Então, o gabarito correto da nossa questão, a gente já também foi direto na letra A. Então, vamos lá para os outros. A promessa de recompra feita em rede social não enseja obrigação jurídica, pelo amor de Deus, né, pessoal? Promessa de recompra 854 e 860 do Código Civil. A partir do momento que eu dou publicidade, que ela se torna pública, eu vou sim ter uma obrigação jurídica. Caso o gato seja encontrado, haverá apenas tão somente a obrigação moral de recompensar quem encontrou. Também não, né? Inclusive, se essa pessoa se não tiver essa disposição, se eu tiver revogado, a pessoa não tiver conhecimento, mas tiver empreendido alguma despesa, eu vou ter que remunerar aquelas despesas feitas extras, mesmo que eu tenha revogado, se a pessoa não sabia dessa minha revogação. Então, errado também. Letra C. A promessa feita tornou-se obrigatória a partir do momento que se tornou pública, mas Júlio pode revogá-la, independentemente de ser estabelecido prazo para localização do animal. Aqui também não, né? Se ele estabeleceu prazo, nesse período, é-se entendido que ele renunciou esse direito, que é o 856 do Código Civil. Ele renunciou esse direito de revogar essa promessa. E letra D, se Júlio revogar publicamente a oferta e um terceiro de boa-fé encontrar o gato, este não terá direito a qualquer recompensa ou indenização por eventuais despesas que incorreu para localizar o animal. Eu também não, né? Ele vai ter direito às despesas que pelo menos ele incorreu para recuperar aquele animal.
Então, no caso, ele pode revogar, mas se esse terceiro não conheceu, ele vai ter que, pelo menos, isso daí. Então, nossa 29ª questão, gabarito letra A. 30ª questão. Joana, em crise de depressão, contratou Jacinto para matá-la. Um contrato para matá-la. A gente está falando aqui já de contrato que é um fim ilícito, um objeto que não é possível dentro do Código Civil, no dia 21/4/2018. Para tanto, foi convencionado como forma de pagamento o veículo de propriedade de Joana, o qual foi entregue a Jacinto em 15/4/2018. No dia da obrigação, Jacinto desistiu da tarefa e comunicou a decisão a Joana. Inconformada, ela propôs uma ação de repetição do indébito. Então vamos lá. Joana contratou uma pessoa para matá-la, pagou e a pessoa não quis mais. E agora ela entrou no judiciário, essa obrigação ela já tinha um fim ilícito. Ela entrou no judiciário para reaver esse imóvel que ela tinha dado para uma prestação que era ilícita. Ela propôs a ação de repetição de indébito contra Jacinto e requereu a restituição de R$30 mil, valor correspondente ao veículo entregue como forma de pagamento ou a destinação do valor à entidade de beneficência. Com relação à situação hipotética, assinale a opção correta. Pessoal, como a gente está falando aqui de obrigação que visava um objeto ilícito, ela vai ser nula. Na verdade, aqui, no caso, esse pagamento, essa devolução vai ser dado com obrigação natural. E no caso, está lá nos últimos dispositivos, lá da parte atendente aos contratos, que inclusive é uma parte que cai menos, como eu estou falando para vocês, cai muito contrato de compra e venda, cai muito contrato de doação e cai muito as disposições gerais, lá da parte de teoria geral dos contratos, cai muito aquela parte. Essa que já para o final não cai tanto, mas é uma questãozinha interessante. Como eu pleiteava um objeto ilícito, eu não posso nem reaver aquele imóvel. Eu não posso nem reaver esse imóvel. Quando ela requereu a restituição desse valor, ela não pode nem requerer isso. O juiz que, inclusive, vai escolher a entidade de beneficência que aquele valor vai ser entregue. Então, vamos lá para as alternativas. O objeto imediato da obrigação entre as partes é lícito. É um absurdo, né, pessoal? É absolutamente ilícito. Eu vou contratar uma pessoa para me matar? Não pode. Letra B. No caso, uma vez que foi dada a coisa para a obtenção de fim ilícito, o juiz reverterá o valor pago para Joana em proveito de uma entidade de beneficência ao seu critério, que é o 883, lá para o finalzinho, parágrafo único do Código Civil, que vai ser o gabarito da nossa questão. O objeto aqui, ele não vai ser lícito, vai ser um objeto, lá a gente vai lá para o 104 do Código Civil, agente, objeto, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Então aqui o objeto é lícito, ele não vai ser válido. E os demais itens, letra C, Joana terá direito à repetição do que pagou, pois o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento ilícito. Ele veda o enriquecimento ilícito, ok, mas ela não vai ter direito à repetição do que pagou, porque na verdade ela estava pleiteando um objeto ilícito. Então ela não vai ter direito a essa repetição desse valor que ela pagou, e aí vai ser o valor destinado a uma entidade beneficente. E letra D, Joana deverá demonstrar o erro pelo pagamento indevido para que seja restituído. Mesmo demonstrando esse erro, ela não pode reaver esse valor que foi pago, porque ela pleiteava um objeto ilícito lá no final das disposições do Código Civil. E aí a gente finaliza a nossa terceira aula de contratos, questão que cai bastante, cai muito na prova da FGV, principalmente parte geral. E aí a gente vai ficando por aqui. Próxima aula a gente vai ter família e sucessões.